A gente vai falar de saúde, falando de saúde, a gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, que é a Samantha Ravena. Ela é neuropsicóloga e hoje veio conversar com a gente sobre como a gente pode, de uma certa forma, trazer o desenvolvimento e as habilidades sociais com pessoas que têm o autismo. Então, você, mãe, que está assistindo o nosso programa agora, você, pai, né? É importante que você fique atento a essa entrevista. É um prazer estar com você aqui, é um prazer a gente estar com a Samantha. Bom dia, Samantha. Bom dia. Tudo bem, minha linda? Tudo ótimo. Quando a gente fala desse lado da psicologia, mas quando a gente entende que esse lado neuro também influencia e os dois estão juntos, dá pra gente entender que o pai e a mãe que está assistindo o nosso programa agora pode sim ajudar essas crianças, esses jovens, esses adultos, né, que têm autismo, a ter habilidades, mas poderem estar na sociedade de uma forma extremamente positiva para eles e as pessoas que estão do outro lado entender como lidar com cada uma delas, né? Eu acho que isso é muito interessante. E a Samantha hoje veio dar dicas de como desenvolver habilidades sociais de pessoas com autismo e como é interessante quem está do outro lado observar também e passar a entender que essa inclusão ela tem que ser persistente, né? E necessária, porque cada um age de um jeito, né? Exatamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a quem nos assiste. Bem, em relação às habilidades sociais, é importante que todos nós, quem está em volta de uma pessoa com autismo, fique atento, até porque as habilidades sociais, elas são desenvolvidas no dia a dia e ao longo da vida, né? Uma pessoa com autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento presente desde o nascimento daquele indivíduo, ela apresenta déficits consideráveis na interação e na comunicação em relação às habilidades sociais. Podem ser essas habilidades socioemocionais, ou seja, a percepção do outro, ou da emoção, ou de compartilhar essas emoções. Pode ser até observação ou perceber gestos em relação a outras pessoas, porque afinal, quando eu percebo quando alguém está triste ou feliz, eu consigo também me comportar diante daquilo. Então, é importante que as pessoas que estejam ao redor, tanto a família, quanto a equipe, quanto a escola, estejam atentos a saber se aquele indivíduo está apresentando esses déficits nessas habilidades. Quando você fala assim, sabe o que chama atenção? É que nos últimos tempos, pessoas adultas descobriram autismo. E muitas vezes você não percebe esse autismo. Às vezes o comportamento do outro é mais em dizer assim, menino fica direito ou frescura. Sim. Fulano tá com frescura, hoje tá todo estranho, hoje tá diferente, hoje não tá sorrindo, hoje não tá... E isso é muito sério. A sociedade tem que entender que existem vários tipos de comportamentos. E aí a gente chama atenção para as dicas na hora de você falar com quem está assistindo o nosso programa, justamente sobre esse novo olhar dentro da sociedade, né? Principalmente no local de trabalho, fora do trabalho, no convívio, não só da escola, porque quando a gente vai falando, a gente pensa muito na escola, que é onde essa convivência é maior, principalmente para o começo da história das crianças. Mas tem muita gente que chega na fase adulta ainda estudando, jovens que nem sabiam que eram autistas, né? E aí, nesse momento, é interessante a gente chamar essa atenção. E como desenvolver essas habilidades aí, com habilidades sociais com pessoas que têm o autismo? Pronto, é muito interessante o que você falou, até porque a escola, né, já começa desde a infância. É interessante que esses profissionais tenham esse olhar sensível para perceber desde a infância esses sinais. Às vezes não acontece, então essas pessoas chegam na vida adulta sem perceber características e a família que também, né, não compreende muitas vezes, pensa que é algo normal, algo comum, ou timidez, porque é muito comum. E né? até a própria bipolaridade, Pronto. né? Diz que hoje a pessoa está de um jeito, amanhã está do outro e não consegue identificar o que realmente está acontecendo com a pessoa. Ansiedade, que inclusive, né, é um transtorno que é muito comum hoje em dia e que pode tudo isso ser confundido com esse déficit de habilidades sociais, de, por exemplo, um grau de autismo nível 1, que é quando a gente chega na fase adulta sem perceber que a gente realmente tinha autismo. Então, seja na fase da infância, adolescência ou vida adulta, existem algumas orientações que são muito importantes. A primeira é que essa família, se é um adulto
adulto que é responsável por si, ele precisa procurar, mas se for alguém que tem outros responsáveis, também precisa procurar uma equipe especializada. Então, essa é a primeira orientação. Uma equipe especializada, ela vai saber dar uma orientação adequada para aquele indivíduo e também vai fazer uma avaliação de repertório. Então, ele vai conseguir observar quais as realmente dificuldades que ele apresenta que podem estar interferindo naquelas habilidades sociais. Existe uma característica no indivíduo com autismo que é, por exemplo, um rebaixamento no contato visual, que é muito importante para a gente estabelecer uma comunicação e dar abertura para uma comunicação com outras pessoas. E existem adultos que têm esse rebaixamento e não perceberam, né? Então, primeiro, procurar uma equipe especializada para que seja investigado realmente quais são esses déficits que a pessoa apresenta que interferem nessas habilidades sociais. Segundo e muito importante é que sejam inseridas essas pessoas em grupos, né? Então, se você é adulto, é interessante que você se exponha a ambientes em que tem outras pessoas e que sejam, na verdade, que você seja incentivado, né, a estimular essas habilidades sociais. E se você, né, se trata-se de uma criança, é importante que esses responsáveis coloquem ao máximo esse indivíduo em ambientes sociais. Não tudo ao mesmo tempo, para não gerar uma sobrecarga de estímulo, mas gradativamente, né? Também isso precisa acontecer. E como é que esse suporte visual pode acontecer além desse convívio social? Como a gente pode ajudar mais ainda, principalmente quem está do outro lado, e fazer com que esse jovem não fique só naquele mundo dele? Pronto, isso acontece inclusive na minha área de atuação, que é em grande parte infantil. Na escola existem indivíduos, né, crianças, que gostam de ficar no seu mundo. Isso é uma característica do autismo, né? E é importante que aqueles profissionais da escola tragam aquele indivíduo para próximo. A gente não pode deixar o indivíduo, a criança, excluída. Ok, ela não quer participar das atividades em grupo, então é importante que os responsáveis ao redor busquem ela, ou então traga pessoas para perto. No dia a dia, a família pode estar estimulando essa linguagem. Não responde, porque também é uma característica do indivíduo não responder, não ter aquele contato próximo e rápido, né, social. Mas incentive, converse, chame para a conversa, leve para ambientes em que está a família reunida, ou na escola, traga a criança para perto. Não consegue brincar ainda, mas não tem problema. Ele precisa perceber que tem pessoas ao redor para ir gradativamente aceitando essa interação e estimulando. Quando você fala das habilidades, é bem necessário a gente dizer para quem está assistindo que essa criança, esse jovem, esse adulto, ele está percebendo tudo, ele está vendo tudo, ele está participando de tudo. Muito bem, é exatamente isso. Por isso que e a intenção das pessoas, às vezes, é de achar que aquela pessoa não tem noção do que está acontecendo ali. Ao contrário, você pode estar machucando o emocional dessa pessoa e ela não vai demonstrar isso para você, mas a gente tem que pensar no que está acontecendo dentro dela, né? Exatamente, porque a pessoa com autismo, ele tem uma experiência de mundo particular, não é do mesmo jeito, e às vezes ele também não sabe dividir isso com você. Mas ele está entendendo tudo. Exatamente, da forma dele. Então, mesmo que ele não tenha um contato visual estabelecido, que ele não responda pelo nome, que ele não interaja de forma comumente esperado, você precisa inserir, você precisa buscar para que gradativamente aquela habilidade vá sendo desenvolvida realmente. Então, a gente não pode deixar só no mundinho dele. A gente precisa buscar. Senão ele vai permanecer ali. Exatamente. E aí as habilidades não vão ser desenvolvidas como é o esperado. Bom, você já deu algumas dicas aí, mas eu acho que pode ter mais. Existem outras habilidades? Habilidades, sim, na verdade, a gente pode trabalhar de formas diversas dentro das habilidades sociais. Comumente, a gente pode utilizar, isso é uma dica para os pais, inclusive, né? Utilização de imagens, vídeos, livros, na verdade, é uma modelação por meio de imagens, onde a gente consegue trabalhar com situações sociais, com cenários sociais e buscar, por meio de diálogo e conversação, estimulação. Então, vamos perceber o que está acontecendo com esse personagem. O que você faria no lugar dele? O que você acha que é adequado? Então, a gente faz uma modelação de habilidades sociais por meio disso. Uma outra dica, inclusive, para pais também, é a utilização de recursos e brincadeiras que utilizem a colaboração. Então, brincadeiras que precisem de mais pessoas, para que a gente consiga trabalhar a percepção do outro, a espera pelo outro, que a gente consiga aprender a
dividir, perceba que uma criança que não consegue dividir, não consegue conversar, ela também terá dificuldades de manter interações sociais. Então, isso é também uma dica muito interessante. A questão do nível do autismo também influencia nas habilidades? Com certeza. Com certeza. Hoje a gente trabalha com 3 níveis, na verdade, né? A gente tem na literatura um espectro, né? Transtorno do espectro autista, e nisso a gente tem 3 níveis que a gente chama de níveis relacionados ao suporte daquela criança ou daquele indivíduo. Então a gente tem nível 1, 2 e 3, e dentro do espectro o indivíduo ele pode passear dentro desses níveis de suporte. O nível 1 costuma ser aquele nível em que o suporte é mais reduzido. Normalmente é uma criança que já tem uma linguagem compreensível, que às vezes sabe expressar o que quer, que, por exemplo, pode ter um desenvolvimento acadêmico mais adequado. E o nível 2 e 3 vai gradativamente, né, aumentando o nível de suporte. Comumente, no nível 3, a criança pode ter 0 intenção comunicativa, 0 habilidade social, 0, na verdade, interesse pelos pares. Então, sim, as habilidades sociais, eles podem, sim, variar de acordo com o nível. Por que é importante a gente falar sobre a questão dos níveis? Por que é importante a mãe e o pai passar essa informação na escola, em alguns ambientes? É importante você levar tudo muito ao natural. Mas a partir do momento que você sabe o nível de autismo que o seu filho tem, e que você tem essa consciência, que você passa essa consciência para quem está do outro lado e vai receber seu filho, principalmente dentro da escola, fica mais fácil essa convivência e, obviamente, isso é importante também porque você vai passar para os demais que ali estão convivendo com aquela pessoa. Eu acho que nesse momento de informação para informação, de comunicação para comunicação, de feedback, é que você consegue fazer com que uma sociedade realmente inclua realmente com conhecimento, né? Porque eu acho que o que está faltando, de fato, não é só amor, é conhecimento. Parece que as pessoas não querem estudar sobre o assunto para entender que cada uma tem uma história diferente para contar, né? Sim, é a falta de informação, exatamente. E aí são espaços como esses que nos auxiliam a levar essa informação para lugares mais distantes, né? A escola, ela precisa sim ser comunicada. Todos os ambientes em que o indivíduo, a criança, o adolescente, o adulto, ele permanece, ele precisa ser comunicado sobre o nível, porque é justamente o nível de suporte. Então, se a criança entra na escola e a escola não tem conhecimento do seu nível de suporte, vai ser muito difícil ela fazer um atendimento especializado, um plano de ensino individualizado para aquela criança. Então, ela precisa sim ser comunicada, até porque para ela ser incluída, como você acabou de dizer, a gente precisa ter esse conhecimento. Não pode esconder de forma alguma, na verdade tem que disseminar muita informação. Porque eu acho que a partir do momento que você esconde o que está acontecendo, você diminui esse contato social. A sociedade precisa entender que é normal. Exatamente. É normal estar num convívio normal. O que não é normal é você excluir as pessoas do que elas merecem ter, que é uma vida social. Sim, e quando você não fala, quando você omite, você também limita aquela pessoa, né, de ter uma assistência devida. Então, é sempre importante pensar que quando eu abro essa informação para todo mundo, para toda uma rede de suporte, eu também estou, na verdade, favorecendo aquela criança, por exemplo. Verdade, muito bom. Faltou alguma dica ou alguma informação que a gente possa levar para quem está assistindo o nosso programa ainda sobre esse assunto? Pronto, mais uma coisa muito importante, o papel da família, não é? A família tem um papel muito importante, até porque para estar nesses ambientes, ser inserida nesses ambientes como escola, parquinhos, ambientes sociais, a família precisa estar junto. Apesar de existir, né, a tríade clínica, né, que é o atendimento multiprofissional, a escola e a família, a gente tem que entender onde essa criança passa mais tempo. A clínica, com certeza, não é. Mesmo que seja uma terapia intensiva, muitas vezes ela vai passar mais tempo ou na escola ou em casa. Então, a família precisa estar atenta às dificuldades, buscar uma equipe muito interessada na sua causa, interessada na sua família, uma equipe que seja próxima para lhe ajudar dentro de casa, porque é ali onde algumas habilidades elas vão ser realmente afloradas. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pronto, pode ser pelo meu Instagram, psicóloga Samantha Ravena, e lá vocês vão ter mais informações, podem entrar em contato também diretamente. Muito bom, a gente está feliz de receber você hoje aqui para falar sobre esse assunto. Muito obrigada mesmo de verdade. Lembrando que o Instagram dela apareceu aí na telinha e você também, se sentiu dificuldade, não ouviu,
pode anotar, tá bom? Tudo que a gente quer é que você seja incluído dentro das nossas entrevistas, dentro dessa comunicação boa, desse bate-papo bom. E se você gostou, basta só você também apontar a câmera do seu celular nesse exato momento para o QR Code, onde você vai ver essa entrevista na íntegra, tá bom? Obrigada, tá? Obrigada. Continue aqui com a gente.